Você está sem áudio, Valéria. Que eu ia colocar. Boa noite, amigos, agora. Sejam bem-vindos a mais uma live. Brasil, um coração para o mundo. Essa live tão especial que é feita com tanto carinho pela Federação Espírita do Estado de Goiás, onde nós estamos abordando o tema Brasil, a missão, né, espiritual do Brasil e estudando, tendo como apoio a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E conosco sempre os nossos amigos Jorge Elahá e Cristiane Drux. Boa noite, amigos. Cris, você primeiro as damas. Boa noite, meu amigo Jorge Elahá, Valéria, internautas que nos acompanham. É sempre uma alegria renovada, né? De cada 15 dias, o nosso coração palpita, né? Por esse encontro, que tanta gratidão, é tão gratificante, na verdade, essa nossa reunião aqui. É verdade. Hoje é dia de emoção. Hoje é dia de estudar Brasil, um coração para o mundo. E eu estava aqui agora olhando, né, lembrando de uma coisa que a gente estava comentando na primeira live que a gente fez, de que todos nós viemos de famílias que migraram para o Brasil, né? Todos nós somos migrantes. Então, de regiões diferentes do mundo. A Denise Balô, a Valéria Cúrcio, eu e você, Drux. Cada um de um canto diferente do planeta, se reunindo para falar do Brasil. Bacana demais isso. Mas uma boa noite para todos nós e que hoje seja um dia maravilhoso de mais uma página da história que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Nós queremos agradecer, né, informar que essa live está sendo transmitida pelo Facebook da FEEGO Oficial e FEEGO Editora também, e o YouTube da FEEGO, da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade, do CERJ, do Goiás Espírita. É uma alegria receber todos vocês aqui e é muito bom encontrar, né, pessoas tão queridas de todo o Brasil aqui, sempre acompanhando os nossos estudos. Sejam bem-vindos. E a gente pede que vocês realmente participem no chat, coloquem os seus comentários, as suas dúvidas, digam de onde vocês estão assistindo. Isso é muito importante para nós. E também a gente pede que deixe o seu joinha, compartilhe conosco, compartilhe com seus amigos, né? Se vocês estão gostando, indiquem porque é importante isso, porque a plataforma entende que esse assunto, né, esse tema é relevante, e ele acaba distribuindo, indicando, né, sugerindo para todos os espíritas. Então, a gente pede essa contribuição para que a gente possa levar a mensagem para muitos corações, levar também essa proposta de trabalho. Então, sejam todos bem-vindos, viu? É uma alegria, vocês não sabem a alegria que a gente sente, né? A gente fica emocionado em participar dessa live. Quero também mandar um beijo muito grande para Denise Balô, né? Que hoje está cumprindo um compromisso muito especial. Ela está numa comemoração de inauguração do Centro Espírita, e para nós isso é um fator assim, de grande emoção, porque a gente entende que cada centro espírita é um ponto de luz, né? É um farol, é um porto seguro que as pessoas podem encontrar ali o consolo, né? Encontrar o esclarecimento, encontrar tudo aquilo que estão buscando. Então, a Denise hoje está realmente numa comemoração, foi fazendo uma palestra, então nós desejamos a ela e enviamos a todos desse centro espírita o nosso abraço, e desejando que sejam, assim, muitos anos de trabalho na seara do Cristo, né, de todos eles. Mas, para a gente iniciar o trabalho, só para a gente se posicionar, antes da Cris fazer a nossa prece inicial, nós fizemos, há 15 dias atrás, o capítulo 14, onde nós tratamos da Inconfidência Mineira. Nós trouxemos aí Tiradentes, falamos, nós não, né? Os nossos amigos trouxeram Tiradentes, e nós ficamos com vários temas e ficamos com algumas perguntas, algumas dúvidas. Então, hoje nós vamos iniciar fazendo fazendo um fechamento dessa Inconfidência Mineira, e aí fazendo já a passagem para esse capítulo 15 que a gente colocou, né, como tema, que é a Revolução Francesa. Então, hoje nós vamos, então, permear por esses dois capítulos, capítulo 14 e capítulo 15. Então, para que a gente possa começar os nossos estudos, né, Cris, faz a nossa prece. Faço sim, Valerinha, com muita alegria. Então, nesse momento, a gente eleva os nossos pensamentos
em gratidão, gratidão por esse encontro, gratidão por termos alcançado a possibilidade de contato com a doutrina espírita, com a terceira revelação, que nos liberta e que nos consola. Queremos, nesse momento, nos unir a todos os corações que vibram pela melhoria da psicosfera da Terra, para que essas bênçãos que constantemente nos são direcionadas pelo mais alto possam atingir todos aqueles que se encontram em necessidade. Que possamos sempre fazer parte e estarmos em posição de colaboração com esses colaboradores falangeiros da luz, proporcionando o avanço e o progresso do nosso planeta. E que as oportunidades de estudo que temos, como na noite de hoje, possam cada vez mais iluminar nossas consciências e aquecer os nossos corações. Gratidão, Senhor, e sigamos sempre juntos. Muito obrigada. Estou igual ela rá, a voz falhando. Então, é com vocês. Boa noite, Cris. Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Frias, as coisas estão frias, sei lá. Aqui deu uma esfriada, mas não foi muito, não. Porque aqui, quando baixa de 20 graus, é porque ficou bastante frio. E a expectativa hoje e amanhã é que na madrugada dê 17 graus. Então, Nossa. a gente deve ter aí um dia mais ameno, com bastante vento fresco durante o dia. Mas, Cris, na nossa última live sobre esse assunto, nós conversávamos muito sobre a questão da Inconfidência e sobre a questão da morte do próprio Tiradentes. E nós conversamos com os nossos companheiros que nós voltaríamos para conversar esse desfecho da Inconfidência, essa parte final dessa história. E o que você tem para contar para a gente sobre esse momento tão singular aí da nossa história? Eu vou pedir permissão para usar as palavras do próprio Humberto de Campos, né, autor espiritual do livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente gosta de sublinhar, né, esse monumento de obra, que contou com esse binômio, né, o nosso Humberto de Campos, ditando, né, toda essa obra a Chico Xavier, né, o nosso saudoso e querido Chico Xavier. E aí, nesse momento final, sabe, Elahá e Valéria, do capítulo, Humberto de Campos ratifica, né, o codinome Tiradentes como sendo mártir da Inconfidência. Mártir se justifica porque ele foi o único que veio a óbito, né, que desencarnou por conta de uma sentença de morte, que em um primeiro momento envolvia todos os inconfidentes, mas apenas ele foi enforcado, porque depois a rainha de Portugal ela recua e retira, né, a ordem de assassinato, né, uma condenação à morte não deixa de ser um assassinato, retira essa ordem de assassinato aos demais companheiros de Tiradentes, e Tiradentes fica como mártir, reconhecido inclusive historicamente como um mártir da Inconfidência por ter sido o único, né, que precisou chancelar com a própria vida o ideal que acolhia. E ele, Humberto de Campos, diz o seguinte, que Tiradentes entrega o espírito a Deus na data de 21 de abril de 1792, né? Quase no raiar aí do século XIX, que tantas inovações traria para o mundo, né? Tiradentes se despede do mundo carnal, justamente no final do século XVIII,
E Humberto de Campos diz que um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, exatamente porque ele foi condenado à morte por enforcamento, no instante em que seu corpo balança pendente das travas do cadafalso. No campo da lampadose, nós chegamos a falar sobre isso, né, Elahá, que o campo da lampadosa hoje, no cenário do Rio Antigo, ali no centro do Rio de Janeiro, é justamente a mesma região que hoje acolhe o prédio histórico da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, tem a Igreja da Lampadosa, que fica vis-à-vis com o prédio da Federação Espírita Brasileira. Então, eu fico imaginando toda a psicosfera, né, que envolve toda aquela região. E aí tem um diálogo muito importante que eu gostaria de sublinhar, que meio que é apresentado por Humberto de Campos como o desfecho desse capítulo. Ele tem um encontro com Ismael nesse momento de desencarnação, onde o seu sofrimento é atenuado, porque ele entra como em um estado de torpor. Humberto de Campos informa isso também aqui no capítulo, dizendo que ele pouco sofre, né, as injunções do enforcamento, quer dizer, aquelas sensações deletérias quase não o atingem. E aí, no diálogo com Ismael entrega para ele uma fala, como não poderia ser diferente, uma fala bastante acolhedora. Diz assim: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor. Então, para quem toma contato com essa obra de uma primeira vez, né, eu tive essa surpresa de receber essa informação, que o nosso Joaquim José Tiradentes Alferes, né, um dos idealistas da Inconfidência Mineira, teve no seu passado, né, essa passagem pelas sombras da Inquisição, né? Redimiste o pretérito obscuro criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. E aí a gente vai percebendo, meus amigos, como a justiça divina vai escrevendo, né, o seu texto, a sua redação, né? O que aparentemente para nós poderia parecer assim, puxa, mas só ele foi sorteado para pagar com a própria vida, né? A questão da Inconfidência Mineira, a gente percebe que nesse processo o espírito de Joaquim José, o nosso Tiradentes, ele se redime de um passado delituoso, né? Então, é muito importante, a gente toda hora fala isso, né, amigos, que a gente se utiliza desse estudo, do estudo do livro, para podermos alargar um pouco mais a nossa visão diante dos acontecimentos históricos, porque a gente ganha essas informações de pano de fundo, de todo o pano de fundo, de todo o bastidor espiritual. Então, é muito bonito tudo isso, né? A gente começa a entender os dois, literalmente os dois lados da moeda, né? É verdade. Queria voltar aqui alguns pontos referentes assim ao processo da morte dele mesmo, né? Como é que tudo aconteceu. E a literatura que trata sobre esse assunto do ponto de vista material diz que eles estavam todos articulados para promover a revolução. Estava tudo acontecendo, estava tudo indo muito bem. Mas entre aqueles que se consideravam como sendo os revolucionários, haviam alguns, não era só Silvério dos Reis, mas havia um grupo, ainda que pequenino, formado de pessoas que estavam ali apenas para pegar as informações. E são eles que fazem as delações para o governador de Minas Gerais daquela movimentação que acontecia. E aí, eles, tomando consciência, tomando pé da situação, eles decidem recuar num fenômeno que ia se dar, que era a derrama. Havia um dia marcado para que o governo fizesse a cobrança de uns impostos atrasados, que eu fiz as contas na semana estudando sobre essa coisa,
Estava mais de 11 toneladas de ouro que eles iam pegar. 11 toneladas de ouro. Nas minhas contas deu 11.520 quilos de ouro. 520 quilos de ouro é muito dinheiro para a gente não citar, né? Então, seria essa quantidade de ouro que era a expectativa que eles tinham de impostos atrasados. E era exatamente quando acontecesse a indignação das pessoas, que seria o estupim para fazer a revolução. Então, o que é que o governo faz? Recua e esvazia a revolução. E eles ficam, mas o que aconteceu? Por que suspenderam a derrama? Será que souberam de alguma coisa? E aí os amigos dizem para Tiradentes que estava no Rio. O plano foi delatado. Você precisa se esconder. E ele se esconde na casa de amigos, para não ser preso, e fica querendo sondar o que está acontecendo. Aí que vem as tramas do destino, né? Ele procura por Silvério dos Reis, o próprio traidor, e diz: chamei você aqui para me dizer como é que estão as coisas, se eu posso sair ou não. Ele foi procurar o traidor. Então, através de Padre Inácio, eles contactam com Silvério dos Reis, e Silvério dos Reis conta para a polícia onde ele está. Então, ele é preso no Largo da Lampadosa, nessa circunstância. E o interessante é que eles são presos e a sentença não é dada. Eles ficam presos. Quando a sentença é prolatada, são 2 horas de leitura da sentença. É uma sentença imensa. E acontece uma coisa muito surpreendente, que ninguém esperava que acontecesse. A sentença é morte para todo mundo. Não para todos, mas a quase totalidade deles serão todos mortos. E ocorre um fenômeno incomum na coroa portuguesa, um recuo para perdoar parte. Isso é uma coisa assim bem curiosa, porque como que você guarda durante tanto tempo pessoas, prolata uma sentença e horas depois diz, não, faz o seguinte, muda, põe outra, e aí troca a sentença por outra. Então, mudar a sentença horas depois é uma atitude bastante singular, porque o esperado era que a sentença não tivesse essa revisão. E é exatamente em função do desespero dos amigos pela declaração de morte que ele assume a responsabilidade de tudo para ele. É quando ele liberta os amigos, naquela crença que nós comentamos na semana passada, de que assim fazendo, libertava os companheiros para que eles continuassem no ideal, embora eles não permanecessem. Ele era um homem jovem, tinha 46 anos, ainda era um homem ainda no vigor da sua condição física, né? Não era nenhum jovenzinho, mas também não era um homem idoso, estava no pleno vigor. E aí ele fica aqueles 3 anos presos, quando ele vai ser sentenciado. Eu até na última live falei que ele tinha ido no domingo. Aí dando uma olhadinha, não é domingo não, é sábado. Não faz diferença nenhuma, mas era um sábado, só para ser mais exato. E alguns estudiosos dizem que quando ele sobe no cadafalso e está se preparando tudo para o seu sacrifício, ele teria dito para o carrasco 3 palavras: apresse a cerimônia. Apresse a cerimônia. Termine logo com isso. E ali, naquela circunstância, acaba acontecendo uma coisa que a coroa não imaginava, porque a coroa prende durante muito tempo para apagar a revolução. Então, eles ficam escondidos durante muito tempo. E só em 92, quando, digamos assim, já tinha abrandado a fervura, que eles são sacrificados. Mas eles fazem uma grande festa na morte de Tiradentes. Ela não é feita assim de maneira escondida. Então, há muito festejo pelo sacrifício do revolucionário. E isso conta contra, porque as pessoas estão dizendo, esse cara vai ser sacrificado. E ao invés de ser uma coisa que contasse a favor da coroa, sopra a brasa do ideal revolucionário.
Então, a sentença, como a gente até tinha comentado na última live, ela era para a morte seguido do esquartejamento, que acontece lá dentro do Paço Imperial. A pintura do Pedro Américo mostra ele esquartejado em cima do cadafalso. Ele não foi esquartejado lá, ele foi esquartejado lá dentro. Ele é levado numa carroça e esquartejado lá dentro. E a sentença leva ao confisco dos bens, a retirada de todas as honrarias dele como alferes, o salgar da sua casa, que foi arruinada, a impossibilidade de que seus filhos e netos pudessem ter qualquer propriedade. Eles foram impedidos de terem qualquer tipo de posse de terra durante todo o tempo da existência deles. Todas as terras que o alferes tinha, que não eram muitas coisas, foram todas elas confiscadas. Ele realmente foi muito punido pela coroa, pelos ideais que ele teve. Então, do ponto de vista material, o ideal fracassou. Do ponto de vista material, deu tudo errado, porque matou-se o revolucionário e expulsou-se todos os que eram conspiradores, que não podiam mais sequer pisar em terras brasileiras, ficaram exilados e foram para colônias africanas e por lá viveram e ali terminaram suas existências. Então, quem olha do ponto de vista material, qual é a leitura que faz? O ideal da revolução, da Inconfidência Mineira, infelizmente, não deu em nada. Mas, quando nós abrimos as páginas, como bem lembrou aqui a Cris, e observando que a vida não é somente matéria, que existe todo um desdobrar espiritual, como diz Kardec no comentário da questão 683 do Livro dos Espíritos, as ideias das mudanças germinam durante séculos, até que elas irrompem como se fosse subitamente, mas no fundo elas já são fruto de um processo de maturação de longas décadas, até que aquilo que já não está mais consentâneo com o passado rui para o estabelecimento da nova ordem. Então, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer. A revolução feita... Oi. Não, só para complementar, Elahá, para somar, né, com isso que você está nos expondo, a gente consultando os livros de história, e especificamente para a live de hoje, eu voltei em uma obra que eu gosto muito, não sei se vai dar para ver, essa aqui, ó, Tiradentes, do William José. Ele faz parte da Academia de Letras de Minas Gerais, é um estudioso que se debruçou sobre os documentos. E aí, nesse momento que você está comentando, sabe, Elahá, tem um documento que repercute, digamos assim, uma fala de Tiradentes no momento da sentença, né? No momento do depoimento dele, em 18 de janeiro de 1790. E esse comentário ele faz parte desse capítulo onde o autor questiona se a Inconfidência Mineira teria uma liderança, uma chefia, né? Então, até o título do capítulo é Tiradentes chefe, porque normalmente são os chefes que são punidos arguídos, primeiramente, né? E ele não era chefe de nada. Aliás, vejam que bonito que ele responde quando é questionado a ele a possibilidade dele ser o líder daquele grupo, né? Daquelas ideias, né? Ele diz assim: porque tendo-se falado em que era necessário haver uma cabeça, respondeu o coronel Inácio José de Alvarenga que, se não queria naquela ação cabeça, ou seja, não havia cabeça, mas sim serem todos cabeças e um único corpo. Então, todos eram cabeça e um único corpo. Cabeça. Mostrando a unidade daquele ideal, né, Larra? Porque era, meus amigos, quando a gente volta na história e reflete sobre esse movimento, né, da Inconfidência Mineira, era um ideal quase que pueril, né? Porque utópico, né? Utópico, porque o que era o Brasil naquele momento? Recife, com a pujança da cana-de-açúcar e dos engenhos de açúcar, ou seja, lá Pernambuco, longe. lá em cima.
Pernambuco, que acabou não querendo compactuar com esse movimento, porque estava preocupado lá com a manutenção dos engenhos e da estrutura colonial, né, naquele sítio, né? Tínhamos Minas Gerais, né, no pleno auge da produção aurífera, né? E Rio de Janeiro ensaiando um protagonismo, né? Século XVIII, o Rio de Janeiro ainda não tinha protagonismo nenhum, vai passar a ter depois, no século Depois da XIX, chegada da família imperial. depois da chegada da família imperial, e São Paulo, que também era ali fulcro de dinamismo dos bandeirantes. Então, quer dizer, o Era que era rota o de passagem Brasil? das tropas. Era rota de tropeira, era rota ali Rota de de tropeiro. dinamismo do avanço em relação aos sertões, promovidos pelos bandeirantes. Então, assim, eles iam promover uma libertação ideológica do jugo português, né, do controle de Portugal, para fundar o quê? Uma república de Minas Gerais? Um país isolado, num quinhão de terra também não desbravado ainda, não controlado ainda. Então era muito utópico, né? Era muita utopia. E eu acho que vocês estão respondendo agora justamente a pergunta que a... Peraí, que deu uma travada na minha internet. Da Gislene. Será que a revolução seria mais interessante acontecer para nós brasileiros? Então, agora vocês estão até respondendo a pergunta para ela, né? E aí, meus amigos, o gancho da minha fala é para dizer o seguinte, até sublinhar o que o Alahá acabou de atestar, que Tiradentes ele se torna mártir, né? E ele acaba fazendo retumbar de uma forma mais maciça um ideal do que se realmente a Inconfidência Mineira tivesse dado os frutos que aqueles inconfidentes queriam, porque ele prenuncia, e aí sim, um movimento já maturado de autonomia, de independência, que se consagraria quase mais de 30 anos depois, com a independência do Brasil. Então, ele se torna mártir, 30 anos, ele se torna mártir de algo que vai eclodir com pujança, com razão de ser, 30 anos depois. Eu diria, Cris, que eles funcionam como se fosse uma espécie de fermento. Exatamente, eles são eles poucos. levedam a massa, isso. Aí joga aquele pouquinho de fermento na massa, aquilo leveda a massa toda. Isso aí. Quando vem o período da proclamação da independência, a ideia da revolução, a ideia de se libertar, já estava, porque era uma segunda geração, né? A primeira geração, 30 anos depois, já é uma segunda geração que já está agora discutindo as questões. Então, é um outro momento histórico, já havia teria tido a vinda da família real, já tinha tido muitas mudanças nessa janela de 30 anos e, por isso, muitas coisas aconteceriam. Então, eles acabam cumprindo um papel de ser o rastilho da pólvora, que sai assim, mas sem conseguir fazer realmente a explosão. E, respondendo aí a pergunta, coloca aí, Valéria, por favor, se a Revolução Francesa, se a Inconfidência, né, seria mais interessante acontecer para nós, brasileiros. Eu não entendi muito bem a pergunta, no sentido de, para nós, seria mais interessante para quem? Para os portugueses? Então, se a Gislene estiver aí, puder nos ajudar a entender o que de fato ela está perguntando, se era mais para nós, brasileiros, ou seria para os portugueses. Para os portugueses, ela não era interessante, porque era a perda de uma colônia muito importante, que era o Brasil. Nos tempos do começo, o Brasil não era tão importante. Só tinha pau-brasil, não tinha riqueza praticamente nenhuma, era só tirar tinta daqui e levar. Mas com o tempo, ao longo dos séculos, ouro, muito, muito, muito ouro, muito açúcar. Açúcar era caríssimo. Então, açúcar, ouro, pau-brasil e mais uma série de riquezas que conseguia se retirar do país naquele período,
faziam do Brasil realmente uma pérola para a coroa portuguesa. E isso acaba mudando a importância do Brasil em relação às demais colônias, que no ontem eram mais interessantes para Portugal, como Goa e Macau, lá na região próxima da Índia, que eram grandes produtoras de especiarias e que davam bastante lucro para a coroa. Inclusive, filosofando, né, Elahá e Valerinha, sobre essa pergunta da nossa amiga internauta, eu ouso dizer o seguinte, que ideias provocam revoluções, mas revoluções não obrigatoriamente provocam uma mudança de realidade, que foi exatamente o que a gente viu acontecer com a Inconfidência Mineira, né? Aqueles idealistas todos reunidos, quase que de uma forma bastante ingênua e pueril, nutriam, né, o ideal da liberdade, que foi transformado numa revolução, né, numa proposta de mudança de contingência, mas essa realidade ela acabou não se alterando, né? É uma revolução sem exército, né? Exatamente. A Gislene colocou aqui que é para os brasileiros, né? E aí ela completou aqui, ó, para que as nossas riquezas ficassem para negociação nossa e não de Portugal. Nesse sentido, o foco principal da discussão da chamada Inconfidência Mineira era que as riquezas do Brasil não saíssem mais para Portugal, porque estava indo tudo embora. Então, era no sentido da soberania das nossas riquezas e o entendimento do surgimento de uma pátria Brasil. Que a ideia de pátria ainda não havia sido consolidado. O Brasil era ainda um ponto de exploração, uma colônia explorada, mas a ideia de uma nacionalidade, de uma brasilidade, de um processo de realmente pertencimento estava em construção ainda de maneira muito, muito primitiva. A gente vai perceber o estabelecimento e a criação de um sentido de nação com a chegada da família real, que vai acontecer no próximo capítulo. Aí sim começa a dar um gás no sentido de que nós somos uma nação, nós somos um país, nós somos realmente um território que pode ter uma independência. Aí a ideia de pertencimento, a ideia de brasilidade ganha corpo como nunca na história se teve. Ou seja, a gente teve alguns episódios de brasilidade, sem dúvida, mas a ideia de, não, nós somos nação, nós temos que ser independentes. Por que tem que ser pertencente a Portugal? Isso agora tomava vulto dentro da sociedade. Nesse período, ainda só os intelectuais pensavam isso. As demais pessoas estavam preocupadas em colher, plantar, produzir, viver a sua vida muito simples. A coroa portuguesa tinha algumas práticas bastante esquisitas que, ditas, as pessoas vão dizer, não pode ser verdade. Mas é verdade. Era proibido estradas entre as capitanias. Então, cada capitania era um território que não tinha comunicação um com o outro. Não pode ligar uma com a outra. A sua é uma, a do outro é do outro. Isso, meu Deus, como é que pode? As próprias escolas, elas eram muito vigiadas e não se oferecia no Brasil curso superior. Não se oferecia. Para estudar curso superior tinha que ir para a Europa. Até a chegada da família real, não se tinha aqui cursos de grau mais elevado, só o básico, e isso de maneira muito incipiente, desde a retirada dos jesuítas pelo nosso queridíssimo Marquês de Pombal, que deixou à míngua o processo educacional do Brasil, pela sua visão bastante exclusivista com relação a poder e mando dentro do território da coroa, né? A Gislene está falando lá de Curitiba e diz que está 6 graus. Aqui em Goiás, que é quente demais, também está frio, viu, Gislene? E aí o Renato, que é conhecido nosso aqui da federação, companheiro do trabalho do Movimento Espírita, né, em Goiás, ele colocou assim, Elahá, penso que o Elahá diz que tem muita coerência. Não tínhamos estrutura, como a Gislene cita, para um avanço maior. Ainda não éramos nação consolidada. Não, isso não tinha nada. E aí eu estou aqui filosofando, né? Hoje eu estou filosofando. A gente aprende isso com os amigos espirituais, né? Que para se ter autonomia, precisa se ter maturidade. Autonomia é algo que se coaduna com maturidade. Nesse momento, o país, o povo brasileiro ainda não estava maduro
para o exercício dessa autonomia. Não havia sentimento de pertencimento, como diz Elarrat, não havia um sentimento de unidade. Quem vai consagrar esse sentimento de unidade são os esforços empreendidos em todos aqueles corações, né, patrióticos do primeiro reinado. Né? E aí a gente precisa falar de Leopoldina de novo, da Imperatriz Leopoldina, que foi o grande esteio moral e estratégico de Dom Pedro I, né? Que sem Leopoldina não haveria imperador Brasil. Dom Pedro I, não haveria Brasil, não haveria Brasil independente. Não haveria. Sem o apoio amigo, né, dos Andradas, também não haveria. Também não teria. Não teria esse Brasil uno, né, esse Brasil unificado. E aí, Elarrat, a gente cria e a gente vê como, às vezes, um olhar mais acurado sobre a história percebe como os fios, né, dessa história e o tempo vai cruzando as informações para construirmos um paralelismo. Porque a gente acabou de verificar que a Inconfidência Mineira não tinha consistência para provocar essa autonomia, para provocar essa independência. Ao mesmo tempo, na Europa, situações paralelas impulsionam a situação para forçar a vinda da família real portuguesa para o Brasil, criando um processo de maturação, um processo de disparo dessa presença portuguesa aqui no Brasil, da radicação da família imperial aqui no Brasil, para que pudesse se construir esse momento oportuno de maturidade. Porque lá na Europa, meu amigo, estava acontecendo o quê? Que revolução estava acontecendo por lá? Que expulsaram o bicho estava pegando por lá. Você vê como é interessante, né? A gente olhando para a figura do Brasil, um país em construção, sem um sentimento de brasilidade, sem essa unidade. Eu poderia até ter sentimento de pertencimento, poderia ter, mas isoladamente, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, mas a população não se enxergava como sendo componente de um determinado território com uma identidade e uma possibilidade de autogovernança. Quem cogitava disso? Evidentemente que os mais ilustrados sim, os menos não. Mas na Europa, a gente tinha nações muito antigas que tinham já a ideia de pertencimento, de território, de defesa de seu território, de lutas, de guerras, de longos fenômenos de combates para a defesa das suas fronteiras. Então, você tem ali nações seculares, milenares até, como a Inglaterra, Portugal, Espanha e França. A França, à época da Inconfidência Mineira, era uma nação muito madura do ponto de vista de suas experiências, no sentido de que a nação francesa ela já tinha séculos de experimentação de governança de reis, do processo de desenvolvimento, havia vivido regimes extremamente fortes, como o de Luís XIII, principalmente de Luís XIV, que foi o Rei Sol. Eu não sei se todos sabem, mas uma das maiores honrarias que o rei Luís XIV permitia a seus súditos era entrar no seu quarto antes que ele acordasse para assisti-lo acordar. Porque ele não era o Rei Sol. Assistir o rei acordar era ver o sol nascer. O sol nascia. Então, quando ele dormia, o sol se punha. O sol se punha. Então, as pessoas, quando ele vai acordar, aí alguns nobres e pessoas mais importantes entravam na Câmara Real e ficavam em silêncio, aguardando os movimentos do rei acordando e se espreguiçando, para poder aplaudir. O sol nasceu, a França tem o sol. Ele era o Rei Sol, ele era tudo. Então havia uma construção muito diferente. Então você tem o rei Luís XIV,
depois um processo de declínio com o filho Luís XV, e um processo ainda mais agravado com o Luís XVI, né? Que não conseguia manter o equilíbrio de uma sociedade questionadora da necessidade de ter mais direitos. Os nobres tinham muitos direitos, os sacerdotes muitos direitos, que não trabalhavam e viviam apenas na condição de sacerdotes, e o povo carregando todo mundo nas costas. Então, havia uma maturação muito diferente nesse sentido. E o rei estava muito preocupado, porque fomentos de revolução aconteciam. E ele estava querendo, de certa maneira, contemporizar a possibilidade de uma explosão de uma revolução no país. Ele tenta algumas iniciativas para tentar conter, para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, não vai acontecer o que ele pensa. É doído dizer, mas é necessário que os regimes mudem. É sem dúvida necessário, porque não faz muito sentido um modelo de organização social onde um rei tenha uma posição aristocrática e os demais fiquem numa condição de exploração. Haveria de ter um modelo mais moderno de organização. E os Estados Unidos já davam essa mostra em 1776, com o advento da nação que era uma república, a independência dos Estados Unidos, onde o presidente exercia o papel de não ser um nobre para tomar conta do país. Isso aí deixava os franceses indignados. Por que nós não também? E exatamente por conta dessas insatisfações que estavam já extremamente distribuídas na sociedade, diferentemente do Brasil, que não tinha mobilização popular, não havia a indignação que se esperava, aí eclode a Revolução Francesa. Muitas pessoas citam, a data de 14 de julho de 1789 como a data da Revolução. Isso não é lá muito verdadeiro, porque a Revolução Francesa não se deu em um único dia. Ela demora dias acontecendo. Uma semana após a Revolução Francesa, as mulheres peixeiras de Paris marcham na direção do Palácio de Versailles. E elas vêm com as suas peixeiras na mão, e os soldados reais tentam impedir que as mulheres passem, mas elas eram muitas. Elas avançam contra os soldados que guardavam os portões do palácio, matam os soldados, arrancam da mão deles as lanças, degolam os soldados, espetam a cabeça deles na ponta das lanças e entram no palácio com as cabeças dos soldados penduradas. O que elas queriam? Maria Antonieta. Elas queriam matar a rainha. As mulheres peixeiras entram no palácio e invadem os cômodos atrás de Maria Antonieta. Mas as suas damas de companhia acabam escondendo Maria dentro do palácio e elas não conseguem achar, mas elas chegam até a Câmara Real. E com as suas facas, elas cortam toda a cama de Maria Antonieta, elas cortam tudo, banhadas de sangue, do sangue dos soldados, do portão, elas rasgam os lençóis e deixam tudo destroçado e vão embora. Foi um período muito difícil, de muita violência. E não quero dizer com isso que essa violência ela não é abonada pelo mundo espiritual, dizer assim, é isso mesmo, a Revolução Francesa foi lindo. Não foi lindo. O ideal de liberdade é sim necessário, mas nós somos almas imperfeitas e na expectativa de tirar uma coisa que está errada e colocar no lugar certo, nós não conseguimos fazer. A gente tira do lugar que está errado e coloca no outro lado. A gente se excede nas nossas ações e, de certa maneira, transgride a lei querendo fazer o correto. Por quê? Porque somos almas imperfeitas. Então, a Revolução Francesa não é um modelo daquilo que deve ser realizado na transformação. Não tem diálogo, não tem razoabilidade das coisas. É tudo decidido no sangue, na faca, na morte. E eles, então, derrubam o regime e criam uma espécie de um governo provisório e mantêm esse governo regendo a França durante um certo período. Então, o que é profundamente diferente nas duas histórias é que o Brasil era totalmente desarticulado.
totalmente sem força de nação, sem identidade, para poder fazer um processo revolucionário. Os franceses não. Até se excederam nisso. Eles vão criar a chamada guilhotina, e a guilhotina vai matar milhares de pessoas. Eu fiz uma conta, olhando, eu sou do IBGE, meu negócio é fazer conta. Eu fiz uma conta. A Revolução Francesa matou, no período do terror, que é o período mais doloroso, em que Maximilien Robespierre assume o controle do comando do revolucionário, fiz as contas, eles matavam 45 pessoas por dia. Já pensou o que é 45 execuções diárias? Mata 45 hoje, amanhã tem mais 45 para matar. E amanhã tem mais 45. Gente, não tem quem aguente um negócio desse. Era um banho de sangue que aconteceu. Foi um banho de sangue. Infelizmente, não era necessário que isso fosse assim, mas nós somos muito impulsivos. E se a gente pegar a história da França, em 1572, 24 de agosto, quando a filha da Catarina de Médici, a rainha Margot, vai se casar com Henrique de Navarra, Catarina de Médici determina o massacre dos huguenotes. Ela manda matar os huguenotes que vieram para a festa de casamento. Então, ela mata os convidados. Os convidados vêm, no meio da noite, ela desconfia que os huguenotes estão contra o seu reino e diz, é melhor matar, pelo sim, pelo não, mata todo mundo, que é melhor. Quer dizer, pelo sim, pelo não, mata. Porque se for, morreu. Se não for, tudo bem. Foi apenas um equívoco. E eles passam a noite inteira matando as pessoas. Há quem diga que existe conexão entre estes dois fatos históricos. Que a noite de São Bartolomeu se reedita na impulsividade da Revolução Francesa. O certo é que essa página, sangrenta como foi, ela deixa algumas coisas muito interessantes para nós. Ela deixa a percepção de que é possível se reger países sem a figura de um monarca. Que até então, não, como é que vai ter? Não, tem que ser um rei. Na Europa, havia sempre a figura de um rei. Não. Nós vamos fazer, plebeu vai tomar conta. Não vai dar certo. Dá certo. Então, a Revolução Francesa, ela é, digamos assim, o inaugurar dessa nova concepção. Uma segunda mudança muito profunda é no sentido de religião. As pessoas culpam muito a igreja pela Inquisição. Porque a igreja, a Inquisição. A igreja fez a Inquisição, mas ela fez a Inquisição sob o olhar do Estado. O Estado permitiu que a igreja matasse pessoas em seu território. Quando a Revolução Francesa vem, ela inibe esse tipo de manifestação. E embora a Inquisição continuasse a existir na Europa, na França ela não pisou mais, não. O que prova que havia uma aliança entre Estado e igreja, facilitando com que isso acontecesse. Após o incidente da Revolução Francesa, vai se inaugurar esse questionamento progressivo da religião. A religião perde o glamour de ser inquestionável. Porque até então, quem teria coragem de confrontar a igreja? Negativo. Quem teria coragem? Porque a igreja esmagaria quem fizesse isso. Mas a Revolução Francesa, ela é o nascer de uma nova concepção de mundo. Por que a religião tem que estar no centro de tudo? Vamos colocá-la no cantinho dela, lá embaixo. E nós vamos reger sem as amarras da religião. Então, a gente estava até conversando nos bastidores, que eles encerram a Catedral de Notre Dame e criam dentro dela o culto à razão. Eles matam os sacerdotes, cortados aos pedacinhos. Os sacerdotes franceses são dizimados e desaparece por completo a figura da presença desse elemento dentro do Estado, né? Resultado, por todas essas coisas, a gente vai chegar no século XIX para toda essa desconstrução da religião. Por quê? Ecos da Revolução Francesa. Os ecos da Revolução são: por que a religião tem que dar as cartas? Nós vamos dar as cartas.
Então, você vai assistir o século XIX, o despir-se das roupas religiosas, os hábitos, as liturgias, serão todos eles desconstruídos. A igreja perderá progressivamente sua força. O ateísmo vai avançar de maneira cavalar durante o século XIX. Haverá um moer de uma série de crenças e de verdades, exatamente porque o homem acredita agora que ele é capaz, sim, de ter força, de expulsar a religião do cerne da vida humana. Então, o Ocidente, ele é apunhalado por uma nova onda de ideias, que seriam as ideias da Revolução Francesa, que vão construir o pensamento do século XIX. E aí, não é, Cris? Como grande elemento, né? Fala, Ilhan, desculpa, eu te cortei. Não, pode falar, que eu ia puxar um outro assunto. Não, porque como grande elemento de bastidor, né, impulsionador, o iluminismo e os enciclopedistas, né, entregando respostas. Eles entregaram respostas que a igreja não respondia, né, traziam esclarecimentos que a igreja não ofertava, mas subtraíram do homem a consolação. Subtraíram do homem essa ligação, né, com o divino, com algo maior. É que eles quiseram tirar a religiosidade, mas arrancaram junto a espiritualidade. Exatamente. E isso não poderia ter sido arrancado, era para tirar só a religiosidade, mas deixar. Só que revolução é revolução. Na hora da revolução, quando a coisa acontece, excessos ocorrem. E aí o que vai acontecer, Cris? No bojo dessa revolução, a sociedade francesa fica muito fragilizada e surge uma nova liderança tentando aglutinar a França em torno de um ideal. Não é isso? Surge uma nova liderança, um militar sem alta patente, né? Conhecido hoje historicamente como uma das figuras mais ilustres da França, Napoleão Bonaparte, que se torna depois, né, a grande liderança desse processo, né, de continuidade da Revolução Francesa. Ele acaba surgindo nesse processo de construção de uma república para depois impor ao próprio país uma retomada de um império, sendo ele imperador. Né? Não rei, porque ele não era real, mas ele se coloca como imperador depois. Então é um contrassenso, e Napoleão ele significa, né, a vaidade e o quanto o poder egóico do ser humano, porque ele se autocoroa, né, imperador. A gente até comentava, né, Ilhan e Valéria, antes de entrarmos aqui na live, do quão simbólica é essa atitude de Napoleão Bonaparte no momento da sua desse momento de chancela dele enquanto grande líder da nação francesa, já tendo assumido, né, a posição de comandante, de liderança maior, avassalando todos os países vizinhos, né, destruindo toda a Europa, colocando a Europa sob o jugo francês. De joelhos. Né, de joelhos, ele se autoproclama imperador em uma cerimônia na Catedral de Notre-Dame, convida o Papa, né, Ilhan, que fica em uma posição de coadjuvante dentro da catedral, e isso ele é uma coisa mesmo interessante. se coloca a coroa. Ele mesmo, ele próprio, Napoleão, se coloca a coroa, né? O interessante é assim, a Revolução Francesa faz uma ruptura com a igreja. Aparte-se de mim, não quero mais você perto de mim. Aí Napoleão Bonaparte tenta fazer uma reconciliação com a igreja. E diz, não, eu quero ser coroado, mas eu quero o Papa para abençoar. O Papa deve ter sentido a melhor pessoa do mundo. A última bolachinha do pacote, porque, puxa vida, o cara, sabendo como a religião é importante? Sabendo como nós somos importantes? O cara tirou a gente, mas eles estão sentindo a necessidade da igreja.
eu vou lá para coroá-lo. Então o Papa sai de Roma, não pega um avião, ele pega um navio, coitadinho, e vem se batendo pelas tabelas até chegar em Paris, não é, para poder fazer a cerimônia de coroação. Ele devia estar se sentindo o máximo, porque ele estava vindo para reconstruir a ponte entre Napoleão e a igreja. E aí ele faz uma cerimônia anterior ao casamento, não é, Cris? Isso, Napoleão ali já deu a dica, né? Antes da cerimônia propriamente dita, de coroação, na Catedral de Notre-Dame, eles organizam dois desfiles, né? Duas paradas, né? E aí, numa delas, o Papa fica isolado sozinho, conduzindo uma procissão religiosa até a Catedral de Notre-Dame, sem contar com a presença de Napoleão. Napoleão Não faz é uma esquisito? outra... É esquisitíssimo. Napoleão faz uma outra caminhada de forma isolada, só ele, né? Sem aquele séquito religioso, e aí sim se dá a cerimônia de coroação. Esse episódio da história mostra que, apesar da proposta basilar, né, da Revolução Francesa, elevando, né, colocando luz, colocando importância dentro da proposta de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi a grande bandeira hasteada pelo ideal revolucionário francês, a gente precisa revisitar Kardec, a gente precisa reler o capítulo de Obras Póstumas, onde o nosso codificador faz uma magnífica análise desse ideal da Revolução Francesa, dizendo que esse ideal só ganhará corpo, só ganhará vigência, só será realmente praticado entre os seres humanos quando houver a aristocracia, aristos, né, o poder cracia dos melhores, né? Essa vigência desse poder do melhor, ele só vai acontecer, essa aristocracia de colocar em prática verdadeiramente a liberdade, a igualdade, a fraternidade, quando o homem estiver praticando a liderança intelecto-moral. Os revolucionários franceses, idealistas, fracassaram, porque eles ainda estavam animados pela vontade, pela sede da vingança, pelo exercício deturpado do poder. Eles Né? eram Depois, aristocracia intelectual. exatamente, intelectual. E até da força, né? Porque foi bastante violenta, né, a Revolução Francesa. Muito, Depois muito. chega o disparate de um Napoleão Bonaparte, né, arregimentado em armas, né, com um alto poder destruidor, também exercitando essa aristocracia, recuperando um pouco daquela atrocidade da Idade Média, né, da aristocracia da força bruta, dizimando exércitos por toda a Europa, colocando nela, como você fala, de joelhos toda a Europa, diante da E nação. ele era... A característica dele é o seguinte, ele era audacioso, porque as pessoas dizem assim, não, esse cara não vai fazer isso. Não vai fazer. O cara faz. Imagina que você tenha um vizinho que comece a querer quebrar o muro, batendo com um martelo no muro da sua casa. Não, o cara está batendo. Não é possível que ele vai querer entrar. Aí o seu vizinho quebra o muro, invade, depois quebra o muro da sua casa, entra e pega. E, peraí, calma. Não, eu não acredito que você vai fazer. Vou fazer. Ele vai lá e toma tudo dentro da sua casa e leva. É mais ou menos isso. Napoleão Bonaparte, ele se considerou na condição, eu vou invadir todos os países que não se submeterem ao meu... Quem não se submeter ao meu domínio, eu invado e destruo. E aí o que ele faz? Ele entra em guerra com a Inglaterra. E ele quer que a Inglaterra morra de fome, porque a Inglaterra é uma ilha. Se ninguém levar o que não tem na Inglaterra, eles vão morrer de fome. Então ele determina o chamado bloqueio continental. Ou seja,
Ninguém do continente vai levar nada para a Inglaterra. E a Inglaterra está lascada, porque ela não tem como sobreviver sem os mantimentos que os outros países poderiam oferecer a ela. É quando eles pedem a Portugal, que devia para a Inglaterra, nós somos amigos, você vai ter que nos ajudar. E Portugal, então, muito contrafeito, fura o bloqueio e leva mantimentos e produtos para a Inglaterra. E aí aconteceu o seguinte, quando o embaixador francês visita o Portugal, ele diz, olha, vocês têm que fazer o bloqueio, senão eu vou invadir Portugal. E o Portugal diz, não, não vou desobedecer, eu vou manter o bloqueio. Ele mente para a França. Ele engana Napoleão. E Napoleão diz, não, Dom João não vai nunca, ele é muito fraquinho, ele não tem coragem de me enfrentar, porque um tapa meu ele cai. Então, nem precisa se preocupar com ele. Ele diz, não, eu vou obedecer, pode ficar tranquilo. E Dom João VI engana Napoleão. Ele diz que sim, mas por trás dos panos ele leva mantimentos, entrega produtos para a Inglaterra diz, se você me entregar, eu escolto a coroa e vocês podem ir embora para o Brasil. Então, no final da vida, Napoleão, na ilha de Elba, ele vai escrever as suas memórias, e nas suas memórias está escrito assim, Dom João VI do Brasil foi o único que me enganou. De todo mundo, o único que enganou Napoleão foi Dom João VI. E aí, é em função dessa pressão que os portugueses fogem de Portugal e a coroa portuguesa vem bater no Brasil. Exatamente porque Portugal descumpriu o acordo continental de Napoleão Bonaparte e fugiu corrido igual criança que faz uma travessura e vem se esconder em terras brasileiras para fugir da pressão do grande imperador Napoleão Bonaparte. Inaugurando nesse momento, Elahá, exatamente nesse momento, uma nova era, né, um novo momento para a nação brasileira. E aí sim, inscrevendo na história a possibilidade da construção dessa maturação do sentimento de pertencimento, desse sonho, Agora dessa sim. unidade que depois seria conquistado pelo imperador, né, Dom Pedro I, e a sua digníssima, querida esposa, Leopoldina, Imperatriz Leopoldina. A gente precisa passar para as perguntas, mas eu queria só fazer um comentário. Do mesmo jeito que a Revolução Francesa dividiu a história do mundo, os ecos da Revolução Francesa dividiram a história do Brasil. Porque Exatamente. Foi por conta dos ecos da Revolução que a nação brasileira surgiu com a chegada da família real, que é quando há um eclodir de uma série de sentimentos de brasilidade a partir da chegada deles por aqui. Então, vejam... Aí, meu amigo, e aí, só te cortando, porque me veio um insight aqui agora, e aí, meu amigo, a gente vai encontrar a justificativa do desfraudar da bandeira de Ismael, né? Deus, Cristo e caridade, ecoando esse ideal da Revolução Francesa em verdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. O interessante disso é assim, nós somos todos muito imperfeitos. Promovemos escravidão, guerra, violências, assassínios. Mas é dentro desse nosso processo desgraçado de vida, de tantos erros, que a espiritualidade, sabendo das nossas fragilidades, constrói o fio da história. Então, olhando de perto, você vê uma coisa. Quando você olha de longe, você vê o processo de transformação da sociedade que acontece com as mudanças. Mas quando você põe os olhos mais perto, quanto sangue, quanta dor desnecessária para escrever as páginas da história. Falando de história, só um último ponto sobre Tiradentes que eu ia comentar e esqueci. Depois da sua execução, é lavrada uma declaração dizendo que a sentença havia sido cumprida. A sentença de cumprimento do enforcamento de Tiradentes foi escrita com o próprio sangue dele. Nossa, quanta emoção.
O Leandro, ele fez um comentário. Essa dúvida eu sempre tive, porque eu sempre achei a figura de Napoleão muito emblemática, né? Eu falava, gente, tudo que ele fez, se fizesse para o bem, né? O que teria feito, né? E eu sempre me questionei isso, né? O que seria, né? Qual seria o compromisso dele? Porque a gente sabe que todos nascem com uma proposta reencarnatória, e imagino que ele tinha a proposta reencarnatória, e aí desvirtuou. E o Leandro, ele trouxe um comentário que é justamente mais ou menos isso. De tempos em tempos surge na raça humana um Alexandre, um Napoleão, um Hitler, um Stalin, talvez seja para promover mudanças. Olha, eu não sei se os últimos sim, mas os primeiros com certeza. Nós temos algumas obras que tentam fazer um fio condutor entre 4 grandes personagens da nossa história. Eu não posso dizer a vocês que sim, é isso mesmo e dar convicção absoluta, mas Hermínio Miranda tem uma obra em que ele trabalha esse conceito como verdadeiro. E eu vou passar para vocês, não para que a gente tome isso como verdade, a gente lê e guarda para esperar uma confirmação. Mas ele diz que 4 grandes homens de Estado da nossa história teriam sido o mesmo espírito. Quais seriam ele? Tutmoses III, que é o filho de, enteado, na verdade, da Hatshepsut, que é a grande rainha do Egito, a que manda escrever o Livro dos Mortos. Ele é enteado dela, e ela sabe que ele tem sanha imperialista, e ela não deixa ele assumir. Então, durante 10 anos após a morte do marido, Tutmoses II, ela assume como rainha. E aí Hatshepsut é a rainha do Egito durante esse tempo. Aí ele dá um golpe nela dizendo, o Egito precisa de um rei, não de uma rainha, eu tenho que assumir. Aí ela fica assim, está tudo bem. Então, o Egito terá um rei. Aí ela vai lá para dentro, veste roupas de homem, bota uma barba postiça e governa por mais de 10 anos como Hatshepsut, o faraó, não mais a rainha do Egito, para não deixar o menino assumir, porque o moleque era danadinho. Mas depois da desencarnação de Hatshepsut, ele assume, e ele é a única página da história do Egito imperialista. Se vocês pegarem, o Egito não invadia outros territórios. Ele protegia o seu. Tinha a unidade do Alto e Baixo Egito, que era aquelas 2 símbolos na testa do faraó, a serpente e o urubu. Não era o urubu que chamava, mas é um urubu. E aí, aquilo era o símbolo do Egito por inteiro, mas eles não tinham visão expansionista. Tutmoses é expansionista, então ele é a primeira encarnação. Depois ele volta como Alexandre o Grande, o macedônio, que aos 20 anos de idade, até os 33, tornou-se dono do mundo. Depois ele volta como César, o César, o César, Júlio César. Depois ele vem como Napoleão Bonaparte. Então ele é Tutmoses, Alexandre, César e Napoleão. Não sei se isso é realmente assim, mas há uma identidade muito grande nas personalidades. Eu tenho em casa um livro que é O Príncipe de Maquiavel, comentado por Napoleão. Quando você vê os comentários que Napoleão faz do texto de Maquiavel, você vê que Napoleão é mais perturbado que Maquiavel. Ele diz assim, é isso mesmo, eu tenho que destruir todos eles, eu tenho que acabar com eles, eles vão ser destruídos por mim. Aí você, mas como é que uma pessoa escreve isso, gente? É assim, você vê a sanha de poder, preciso aprender isso para acabar com eles. Está cheio de anotação, todas desse teor, não tem nada doce no que ele escrevia. Então ele era uma alma realmente fascinada pelo poder e pela subjugação das pessoas. Aí você vê, tem realmente alguns personagens que têm essa característica. Agora, isso não dá a eles a chancela de matar, destruir. Os assassinatos que produzem são responsabilidades deles, eles têm que responder por isso. Porque o espírito de liderança não é para promover a escravidão e a violência. Eu diria que todos eles nos oportunizaram, né? Porque nós estávamos lá também, nos oportunizaram a chance do testemunho.
todos eles, todas essas injunções que nos checam, nos colocam em prova diante, né, de um desdobramento entre resignação e o agir correto, ou se somar ou engrossar esforços do descaminho, todos esses grandes líderes mundiais, no mínimo, nos deram essa chance do testemunho. A nossa amiga Marli, lá de São José dos Campos, ela faz a seguinte pergunta: a vinda da família real para o Brasil teria sido programada no mundo espiritual? Eu acredito que sim, Marli. Guardando sempre o cuidado de dizer que nada é determinismo, né? Nada é imposição, ou nada é estrito a uma causa, um fator causal e uma consequência certeira, né? O que a gente consegue ler desses episódios da história e depreender a partir daí é que essa injunção na Europa patrocinou a vinda da família real para o Brasil. Esse binômio Inglaterra-Portugal, Inglaterra dentro de uma estrutura de mais bom senso, de mais traquejo, né, diplomático, de mais experiência nesse bastidor da política e das relações, sugeriu ao monarca português, à Casa de Bragança, que eles ganhassem destino em relação ao país, né, que eclodia aqui na América, no mundo novo, como uma oportunidade de manutenção de um reino que, se a família real portuguesa permanecesse em Lisboa, não haveria mais, porque Napoleão invadiu, né, todos os países da Europa e tomou para si, né, a regência e o controle daqueles países. Então, como diz Bellarrat, né, o único que conseguiu dar a volta em Napoleão foi o rei menosprezado de um país ainda Sim. pouco significante naquele momento dentro do jogo político europeu. Então, havia, sim, um planejamento estratégico espiritual para que essa viagem acontecesse e que a mudança de cenário favorecesse essa corporificação de ideias aqui no Brasil que resultariam depois nesse processo nosso de independência de Portugal. Olha, desde a proclamação da independência, pouco tempo depois da proclamação, havia dentro da corte portuguesa a ideia de transferir a capital para o centro do país, porque ficar na margem não era bom, tinha que transferir para o centro. Mas quando? Um dia a gente faz isso. E quando foi, de repente, Brasília surgiu muito tempo depois, né? Então, a ideia da família real vir ao Brasil era uma ideia. Essa ideia, ela existia. Mas ela não tinha como ganhar corpo, porque não tinha como empurrar aquele monte de nobre de lá para cá. Mas havia um interesse pelas riquezas. A coroa percebia que a colônia era mais rica do que a metrópole. Então, era até interessante uma presença maior do rei do lado de cá. Mas não existiam reis na América. É a primeira ocorrência de um rei na América. Isso nunca um sangue real havia pisado em território. Os reis da Inglaterra nunca vieram na colônia. Nunca vieram. Os reis espanhóis nunca vieram na colônia. Mas o rei de Portugal veio para a sua colônia. É a única ocorrência que a gente tem de sangue real do lado de cá. Havia ideias para se fazer isso? Havia. Só que cadê a motivação para empurrar todo mundo dentro de um barco jogando para cá? Vou nada que eu vou sair daqui do meu conforto de Lisboa para morar no meio do mato. Nunca. Então, embora houvesse esse desenho e isso fosse extremamente interessante, como a gente vai ver daqui a 15 dias, se Deus permitir, o impulsionar que a sociedade brasileira vai ganhar nos 15 anos que Dom João VI vai ficar no Brasil, a sociedade se transforma completamente. Em 15 anos, o Brasil é outro.
uma mudança escandalosa que acontece na chegada e na partida de Dom João VI, em que pese de ser fraco, ruim, temeroso, temerário, na verdade temerário, indeciso e tudo de ruim que se possa imaginar, tudo de ruim, ele ainda assim conseguiu, com todas as suas temeridades, deixar um sentimento de unidade, surpreendentemente. Então, a ideia existia e ela era muito benéfica à construção de uma nação, e aí agora, entrando um pouco mais na resposta, a vinda da família real ao Brasil concedia o sentimento de brasilidade como uma resposta à Inconfidência Mineira. Porque ao vir para cá, a musculatura ideológica de que aqui é uma nação se corporificou. Quando ele volta para lá, o Estado estava maduro para realizar um processo de construção independente. Então, cumpria, através dessa via, um desejo do mundo espiritual de ganhar-se, nesse espaço de terra, uma nação especificamente, com uma identidade própria e com um desejo de ser independente. A Márcia, a nossa amiga Márcia, está acompanhando, ela disse que era fã da Revolução Francesa, mas não falaram na escola da perseguição aos religiosos. Mataram todas as freiras, todos os monges, todos os padres, e as mulheres não eram cidadãs, né? E aí a indignação também do Manuel e da Jacicleide, que falam que justamente que não aprenderam na escola isso tudo que a gente está falando, né? Que vocês estão trazendo para a gente. E todos esses detalhes, né? Vive essa questão toda da atrocidade, né, dessa escalada bélica, né, que tanto ocorreu na Revolução Francesa, como depois foi perpetuada pelo próprio Napoleão, vai dar ensejo, e aí de novo, né, a gente trazendo a informação que o mundo espiritual ele desenha e se aproveita desses descaminhos da humanidade para sempre nos ofertarem ensinamentos e possibilidade de construções em cima de algo que a priori é negativo. A gente vê um eclodir de toda essa sanha, né, de guerras e de sangue, o eclodir, inclusive, de grandes obras, né? A gente vê o gênio céltico francês de um Leon Denis, né, escrevendo por conta das injunções das guerras continuadas na França, o livro Depois da Morte, para trazer consolo, né, principalmente às famílias que perdiam os seus jovens parentes e soldados para a guerra continuada ao longo desse período todo, né? Então a gente vê o erguer dessas vozes, né, desses pensamentos consoladores, né, como o Leon Denis tanto esclarece no livro Depois da Morte, e depois, na culminância de todo esse processo, né, a codificação espírita com Allan Kardec. Então, é muito bonito a gente perceber todos esses elementos que vão se somando na história da humanidade, né, desse peso e desse contrapeso, criando aí a balança da harmonia, né, na Terra. É muito bonito e é interessante a gente poder, com os insumos da história, enxergar, né, toda essa orquestração, digamos assim, espiritual e todas essas estratégias que buscam atenuar o sofrimento humano, né, fazendo surgir da adversidade coisas positivas. Essa questão da conceituação da Revolução Francesa, ela acaba ficando muito assim nesse ambiente mais poético, porque a Revolução Francesa ela marca a liberdade. Então, para que eu possa apresentar o ideal de liberdade, você vai ver que você tem que vender como se a Revolução Francesa fosse uma coisa linda, que as pessoas simplesmente levantaram uma bandeira e fizeram. Quando você tiver a oportunidade, pega o hino da França e dá uma lida na letra dele. Veja o que está escrito lá, quando diz que vão regar com o sangue das pessoas, dos oponentes, a terra. Eles vão regar com o sangue das pessoas. Isso está escrito na Marselhesa. Então,
são versos muito, muito fortes que tem lá, e estão até hoje. São versos do período da Revolução. E houve muito excesso. E esse excesso ele acontece não é só na Revolução Francesa. Os ideais revolucionários, eles costumam trazer excessos, porque as pessoas são imperfeitas. Então, quando você tem uma determinada estabilidade social e você quebra uma harmonia, a sociedade balança. Nesse balançar dela, um monte de pessoas que são sacrificadas, e às vezes dentro de condições absurdamente injustas do ponto de vista material, em que você vê excessos da mais absurda ordem acontecendo. Então, eles criaram a guilhotina e fizeram da praça um local de execução quase que permanente. Como que você pode construir a paz em cima do sangue? Então, essas coisas, elas são muito ruins. Então, trazendo Jesus para essa discussão, a gente sabe que a lei de causa e efeito, ela não precisa do braço vingador para acontecer. Eu não preciso que os homens coloquem suas mãos para exercer o papel de agentes da lei de causa e efeito. O Senhor governa sozinho. Ele não precisa das nossas mãos. Só que o que acontece? Nós queremos nos achar como se fôssemos os mordomos do mundo e queremos exercer a nossa condição de justiceiros e colocamos a mão nas coisas e acabamos nos atrapalhando espiritualmente. Porque, sem dúvida nenhuma, quando a lei de causa e efeito atua sozinha, ela nos causa estupefação. Meu Deus, fulano morreu, fulano caiu, fulano teve um AVC, fulano... Então, assim, a gente se assusta, a gente até se escandaliza com as coisas que acontecem em redor de nós. Mas a lei de causa e efeito, assim, ela tem seus próprios instrumentos, independente da vontade do homem. E Jesus, sintetizando isso, disse: é necessário que o escândalo venha, ou seja, que a lei de causa e efeito se cumpra, escandalizando os nossos olhos com as fraturas no processo histórico dos indivíduos, que de repente uma pessoa, aí veio uma enchente e levou tudo. Nossa, perdeu tudo, mas não precisou do braço vingador. Então é necessário que venha o escândalo. Agora, se alguém se insere no cenário da lei de causa e efeito para querer ser o seu artífice, ele se enrola desnecessariamente, porque é necessário que o escândalo venha. Mas se alguém se arvora de ser o braço do escândalo, ai daquele que quiser, pelas suas mãos, provocar o surgimento do escândalo no mundo. O escândalo se estabelece naturalmente pela própria lei, sem a necessidade de julgadores e justiceiros entre os homens. Então, nas revoluções, isso acontece muito. Acontece muito. Então, a gente precisa estar atento para que a gente não se exceda, lembrando sempre que o Espiritismo é uma doutrina evolucionária e não revolucionária. Nós temos uma pergunta do Antônio Carlos, que ele diz assim: meus amigos, vocês entendem que o Brasil é o único país do mundo que, mesmo hoje, com alguns problemas pontuais, aceita todas as manifestações de religião? Acho que Elahá já falou isso várias vezes aqui, né, Elahá? Posso falar de novo? Olha, o ideal e o que salva os homens não é uma doutrina com um rótulo de espiritismo, mas são as verdades espíritas. O que salva mais? Um rótulo de uma obra assinada por Allan Kardec ou saber de reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, planejamento reencarnatório, compromissos espirituais, necessidade de mudança, autoconhecimento, transformação moral? Essas verdades, elas estão dentro do espiritismo, mas elas podem estar em outras doutrinas também. O que salva a humanidade, o que transforma o homem, não é o espiritismo, são as verdades espíritas. Então, é isso que é revolucionário. E aí você pergunta se o Brasil é o único local que agasalha todas as doutrinas. O Brasil tem uma vantagem belíssima, que tem uma liberdade religiosa muito interessante desde o seu início, diferente de outras nações até mais antigas e que talvez por isso sejam mais resistentes a um processo de miscigenação cultural.
Mas o Brasil é realmente uma nação bastante interessante nesse sincretismo religioso. Mas tem outras, porque os Estados Unidos também é muito tolerante com relação a doutrinas. Ele não tem a capacidade de impulsionar uma doutrina como o Espiritismo. Falta para eles alguns instrumentos para impulsionar. Vejam que eles tiveram muitos ingredientes para fazer, mas na estrutura do psiquismo americano há uma coroa, que é a coroa inglesa, que é diferente da coroa portuguesa. Então, ela é mais hierarquizada e ela tem mais dificuldade, ela é mais individualista na construção do modelo nosso, que é um modelo mais inspirado no modelo católico, e lá é um modelo mais protestante, como diz Max Weber. Então, você acaba tendo liberdade religiosa, mas sem essa musculatura forte que o movimento espírita tem no Brasil. Mas há várias nações no mundo que possuem isso. Agora, nações onde existem doutrinas mais intolerantes têm mais dificuldade para ter essa pluralidade que o Brasil possui. Eu diria que o Brasil é um destaque nesse cenário, mas eu não diria que ele é o único, mas eu diria que é muito interessante essa capacidade que a gente tem de, numa família, no almoço de domingo, ter um batista, um católico, um protestante, um espírita, um ateu, está todo mundo junto, comendo aquela macarronada de domingo, irmãos, primos, parentes, todo mundo junto, e vivendo em harmonia. Isso é mais belo do que a pluralidade, o dom de nós nos respeitarmos e sermos capazes de viver em paz. Isso mesmo, Lara. Gostei da macarronada, que aí puxou para minha herança, né? É verdade. Eu só queria colocar aqui um comentário que eu achei interessante da Vera. Queridos amigos, agora sim estou conseguindo refletir sobre esse belíssimo livro. Gratidão. Você pode ter certeza que todos nós. Né? Vera, chegamos hoje na metade do livro, tá? São 30 capítulos, chegamos na metade. Estamos na metade. Isso mesmo. E nós queremos aproveitar já caminhando, né, para o nosso encerramento dessa live, agradecer a todos que participaram aqui, tiveram vários comentários falando do frio. Dá para observar que goiano, quando tem frio, fica sem voz, né? Toda hora vocês estão me vendo tossindo ou bebendo uma água, porque goiano não pode ver frio, né? Então, aí não combina. Goiano com frio não combina. Aí fica assim, sem voz. Mas agradecer a todo mundo que trouxe o comentário, participou. Senti algumas faltas aqui hoje de algumas pessoas que estão acostumadas a participar conosco. Vamos chamar a atenção desse pessoal que não veio hoje. Mas queremos agradecer bastante a todos que participaram conosco dessa live. E lembrá-los que daqui 15 dias, né, nós estaremos de volta com aí esse tema maravilhoso, né, que é Dom João VI no Brasil. Que aí nós vamos trazer toda essa família, né? Trazer Leopoldina, trazer todo mundo, né, Cris? Acho que ainda não, né? Acho que a gente vai ver não? só Dom João. Não, acho que não. Acho que só Dom João. A gente vai... Só Dom João. Vamos ver só os 15 anos. Vai chegar. Oremos. Vamos chegar lá. Então, a próxima live, dia 31. Esses 15 capítulos, eu e a Cris tivemos mais à frente. Aí os próximos 15 fica a Valéria e a Denise vão... Isso. Né? Não, senhor. Perdi até a voz. Só se for Denise. Porque tem muita coisa, gente, que eu me uno às pessoas que comentaram, né? Realmente a gente parece que a gente estudou a história, mas não estudou a história, né? É engraçado isso, essa sensação que eu tenho, falar, mas gente, eles estão falando de que história? Parece que não foi isso que eu estudei a vida inteira. Essa visão espiritual do bastidor, né? Que na verdade é a essência, porque a matriz é a vida espiritual, né? Nós somos desdobramento. O bastidor é aqui, né? O bastidor é aqui, na verdade, né? O matricial é lá, né? É porque a gente está olhando invertido. Mas é interessante, quando desse último comentário, né, sobre o Estado laico, né? Esse componente filosófico, né, dessa interreligiosidade que faz parte até da nossa estrutura basilar de entendimento, né, legal,
porque está na Constituição, o Brasil é um Estado laico, né? Quem foi um dos grandes fomentadores, um dos grandes proponentes dessa ideia foi um outro bastião, outro precursor do espiritismo no Brasil, né? O Lins de Vasconcelos, que é o patrono espiritual, inclusive, da Federativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Sérgio, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Lins de Vasconcelos é o nosso patrono espiritual, né? O homem já, naquele momento da sua última encarnação, proponente dessa postura, né, do Estado laico. E é muito interessante a gente ver como esses grandes homens passam e desfilam, né, pelas suas experiências humanas, trazendo esse contributo, né, esse contributo de constituição, literalmente, do Estado brasileiro, né? Eu queria só trazer uma pergunta aqui que ficou ali para trás, que eu acho que seria mais uma curiosidade, não sei se vocês até teriam essa informação. O Francisco perguntou o lugar onde ficava a Casa Tiradentes foi Salgado, né? Como vocês mencionaram. Hoje funciona o quê? Vocês têm essa informação do que seria? Não sei. Eu também não sei. Eu sei que lá eles botaram um marco. A coroa, não é agora. Na época, eles destruíram, a casa foi arrasada, salgada, eles manteram um marco no lugar, dizendo que ali, aquela propriedade pertenceu e tal, foi colocado um marco para marcar a terra do traidor, né? Quer dizer, eles fizeram tudo errado, né? Porque ao fazerem isso, estão só criando um mártir, né? Incentivando. Eu não sei. De repente, na internet pode ter alguma coisa sobre isso. Bom, meus amigos, então nós estamos encerrando hoje o capítulo 15, né? A Revolução Francesa, que foi muito instigante, né? Muita informação, né? Que nós tivemos hoje. Já nos preparando para daqui 15 dias, dia 31 de maio, nós estarmos juntos novamente para estudarmos o capítulo 16, né? Então, já estamos entrando aí agora no capítulo 16. Então, a gente convida a todos que leiam o capítulo, né? Acompanhem para trazer as suas dúvidas, né? Para a gente discutir aqui junto, vocês no chat, a gente aqui, para a gente ir falando sobre justamente essas passagens da nossa história. Cris e Elahá, querem deixar suas mensagens finais? Só deixar um abraço, um beijo, né? Um convite para estarmos novamente juntos daqui a 15 dias, né? Buscando sempre mergulhar aí nessa história para podermos sorver cada vez mais ensinamentos para a nossa própria autoconstrução, né? O nosso autoburilamento, a não perpetuação de exemplos negativos, a adoção de bons exemplos, de exemplos históricos, né, que prenunciam aí um comportamento e um momento de uma nova era para a humanidade. É o meu desejo, para que a gente possa absorver esses ensinamentos e que eles possam ser balizadores para todos nós, né? Hoje falamos da queda da Bastilha, né? Bastilha, que era, naquele momento da França, do século XVIII, o local de reunião de prisioneiros, e esses mesmos que patrocinaram a queda da Bastilha se auto-aprisionaram dentro de um processo de exercício de poder que corrompe, né? Que corrompe a alma humana. Então, que nós não incorramos nesses mesmos erros, né? Que a história possa nos ensinar e que os bons exemplos possam sempre ser vivificados. Se eu pudesse deixar isso como voto e desejo, é o que eu gostaria de deixar dito hoje no final desse nosso encontro. Minhas palavras finais seriam o quê? No sentido da gente observar o quanto a história pode pegar caminhos tortuosos se nós não tivermos atenção. A história do Brasil já passou por períodos bastante dolorosos. A história da França passou por muito derramamento de sangue. Isso significa dizer que sim, é possível um desequilíbrio dentro de uma sociedade em que irmãos matem irmãos. E hoje, na sociedade em que nós vivemos, nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos instrumentos construtores de realidade semelhante a essa. E como que a gente faz? Amando,
não propagando ódio, desarmando as armadilhas, não multiplicando para frente nada que a gente perceba que possa provocar o acirramento das emoções das pessoas. Se você tiver que se manifestar politicamente sobre algo, manifeste-se por amor, nunca por ódio a nada. O ódio nunca será capaz de nos conduzir a um local saudável. Aprendamos a esperar, se for preciso, 30 anos para a libertação do Brasil e tudo teria sido mais fácil. Aprendamos a ter serenidade de espírito e acreditar na espiritualidade, porque eles estão com o timão nas suas mãos. E queremos lembrar a todos o quanto é importante esse estudo, né? E essa série que começou ano passado, na série Comece pelo Começo, onde nós enfatizamos principalmente o estudo das obras fundamentais, que nós fizemos 2 séries, né? 2 temporadas das lives da série Comece pelo Começo, onde nós estudamos as obras fundamentais. Vocês encontram no YouTube da FEEGO todas as 2 temporadas dessa série, que nós estudamos as obras fundamentais da doutrina espírita, mais a revista espírita, e também, acho que na última live eu tinha me pedido, perguntando se eu tinha feito a playlist, né? Tá organizadinha a playlist do Brasil, Um Coração para o Mundo, então você encontra todas as lives lá na playlist, pode colocar no YouTube Brasil, Um Coração para o Mundo, que você vai encontrar todas as lives, se você está chegando agora, se você ainda não acompanhou. E aqueles que nos acompanham, nós queremos agradecer, contar com vocês até no dia 31, para estar de volta, e com Denise, né, que vai estar conosco, e desejamos a todos uma boa noite e bons estudos, que continuem com a gente, estudando cada vez mais. Fiquem com Deus.